Índios da Amazônia se reúnem com parlamentares em Brasília. Vamos à capital federal falar com o Wellington Lopes. Wellington, qual foi a pauta dessa reunião? Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os representantes das comunidades indígenas que estiveram hoje pela manhã na Câmara dos Deputados. Tinham uma extensa pauta de reclamações. Eles vieram buscar apoio dos parlamentares para tentar barrar projetos que tramitam no Congresso, além de uma portaria da Advocacia Geral da União que eles consideram prejudiciais aos índios do país. A gente está vindo uma série de reuniões com vários parlamentares, Ministério Público Federal, com a própria AGU, para tentar conversar sobre as várias ameaças que estão surgindo aí do governo, do Poder Executivo contra os direitos dos povos indígenas. Especificamente agora mais recente sobre a questão da portaria 303 da Advocacia Geral da União e no Congresso as várias PECs que existem contra os direitos dos povos indígenas, PEC 215, PEC 038, que vem afrontar diretamente os direitos dos povos indígenas. A gente está numa empreitada junto aos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado e também no Poder Executivo e na Justiça, Ministério Público, para tentar sensibilizar, articular, ver de que maneira a gente consegue reverter esse quadro, que está sendo muito prejudicial para toda a população indígena do Brasil. O que mais incomoda os índios nesse momento é a portaria 303 da AGU, publicada em julho e que modifica procedimentos relacionados à demarcação, proibindo a ampliação de terras indígenas já demarcadas e dando mais autonomia ao governo sobre essas terras. O que está em jogo são a demarcação das terras. Enfim, o direito constitucional que nós conquistamos na Constituinte de 88, né? Então isso é grave e nós estamos aqui para manifestar, pelo menos falar pelos nossos direitos. Nada mais isso estamos fazendo aqui hoje. Outro assunto do dia no Congresso Nacional foi a seca no Acre, que levou o governador do estado a decretar situação de emergência em Rio Branco e mais 8 municípios. Na opinião do senador Jorge Viana, o estado deve entrar na lista de prioridade do recém-lançado Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. Agora está se fortalecendo a resposta que o país precisa dar quando tem um desastre natural. E na Amazônia, nós estamos vivendo agora, acabamos de sair de uma cheia e estamos vivendo uma seca no Rio Acre, que o governador Tião Viana está, inclusive, decretando situação de emergência. E é muito importante que, definitivamente, o Brasil tenha uma estrutura de prevenção, quer dizer, de fazer com que tenha um ordenamento territorial, identificação das pessoas que vivem em área de risco, poder tirar essas pessoas de área de risco, mas, ao mesmo tempo, ajudar os municípios, ajudar os estados que querem implementar uma política responsável de prevenção a desastres naturais. Então, com os 18 bilhões de reais que a presidenta Dilma liberou, eu espero que o Nordeste, que está vivendo uma das maiores secas da história, que a Amazônia, que vive cheias e seca, possa ser vista como prioridade. E a Câmara analisa projeto de lei que pode dar às trabalhadoras domésticas direito ao fundo de garantia. Elaboramos um projeto que ele assegura o pagamento do FGTS, que seria feito de forma gradual até atingir os 8% e, ao mesmo tempo, os patrões, os empregadores, as empregadoras poderiam deduzir essa parcela que seria dedicada ao FGTS dos empregados e empregadas domésticas do seu imposto de renda. Então, é uma forma de se buscar equalizar os direitos. Não tem nenhum sentido que nós tenhamos trabalhadores e trabalhadoras que tenham direitos reduzidos e isso estampado na nossa lei maior, que tem como princípio fundante a dignidade humana. Então, portanto, nós queremos igualar os direitos. Mas a proposta ainda precisa percorrer um longo caminho na Câmara e no Senado antes de virar lei. O projeto ele vai ter uma tramitação, a tramitação regimental, ele passa por algumas comissões e depois ele é apreciado também aqui pelo plenário da Casa e é apreciado pelo Senado. Então, portanto, nós temos uma longa tramitação. Por hoje é isso, uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington. CDL Manaus inicia encontro com candidatos à Prefeitura de Manaus. O democrata Paulderney Avelino foi o primeiro a apresentar propostas aos comerciantes e industriários da capital.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus iniciou uma série de encontros com os prefeituráveis da capital amazonense. Na reunião, os candidatos podem expor suas propostas de projetos, além de responder questionamentos dos empresários. O primeiro candidato a apresentar propostas foi Paulderney Avelino, do Democratas, que mostrou interesse em fazer parceria com a iniciativa privada. O candidato que venha a ser prefeito, que tenha um equilíbrio e que tenha exatamente os seus secretariados também com equilíbrio, não de quem sentou na cadeira seja superpoderoso, que converse com a população, que converse com as entidades de classe, que converse principalmente no centro com a área do comércio, que essa discussão possa vir a ter um benefício muito maior a todos. Para a indústria e o comércio, realizar essas reuniões com os candidatos é uma forma de pensar em uma Manaus para os próximos 40 anos. Que nós temos que pensar hoje no presente, mas já projetarmos Manaus para um futuro. Porque Manaus está ficando de uma forma que, se nós não fizermos um trabalho desse, um planejamento integrado, sociedade civil organizada, a própria prefeitura, os entes todos, nós vamos ter consequências gravíssimas. Aí poderá afetar até a nossa economia como um todo. Os próximos encontros serão com os candidatos Henrique Oliveira, Serafim Correia, Vanessa Graziotin e Arthur Neto. E o Brasil recebe pela primeira vez a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Mas os preparativos já começaram. A expectativa é que cerca de 4 milhões de jovens participem do evento. A Semana Mundial da Juventude é o momento em que a Igreja Católica escolheu para estar e falar com os jovens. Criada em 1984 pelo Papa João Paulo II, ela vai acontecer pela primeira vez no Brasil entre os dias 23 e 28 de julho de 2013. E desde já, as cidades brasileiras se preparam para o evento. Um ano antes da JMJ, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, símbolos da semana, passam pelas capitais do país. Na manhã desta quinta-feira, a Arquidiocese de Manaus reuniu a imprensa para divulgar a programação do evento no Amazonas, que acontece de 20 a 23 do próximo mês em 13 municípios. A gente colocou 3 grandes pontos assim para toda a programação. A abertura no Encontro das Águas, o show Bote Fé, a caminhada sobre a ponte, que a gente quer chegar com a cruz chegando, trazendo a luz para a própria cidade de Manaus, né? E a celebração de envio, onde a gente vai também ter as 12 cruzes aqui para animar até a jornada. Cerca de 1.500 jovens da Arquidiocese de Manaus estarão no Rio de Janeiro em 2013, além de 500 de outros movimentos e organizações. É um despertar de nossos jovens, eles já estão despertos, não é? Mas despertar daqueles que ainda não foram despertados, que é um momento forte. Nós vamos ter um acontecimento mundial, não é? Internacional. Nossos jovens precisam de uma atenção maior da Igreja Católica, sem dúvida. Os jovens interessados podem ter mais informações no site www.rio2013.com. Matéria-prima oriunda da Amazônia deve ganhar selo do Inmetro. A partir dessa certificação, os produtos feitos na região vão ter garantia de qualidade. Idealizado pela Suframa, o programa Selo Amazônico quer garantir qualidade ao produto regional. Frutos, sementes e tudo que for originário da Amazônia, antes de ir para a venda, será analisado e aprovado para o consumo. Garantia de bons produtos para o consumidor. Nós nos deparamos na região, pesquisadores, a própria superintendência da Suframa, com produtos no mercado que se diziam ser produtos amazônicos, mas que não tinham na sua composição, produtos de procedência dos estados da Amazônia. E a gente sabe que esse tipo de coisa influencia em todas as características da matéria-prima. Então, diante desse cenário, foi pensado em se criar um mecanismo de proteção da marca, para não colocar em risco tudo que está por trás dela. Para este representante da Suframa, os produtos da Amazônia têm um grande mercado a ser explorado fora do país. E a obtenção desse selo deve beneficiar a entrada dos produtos regionais em terras estrangeiras. Um produto dito da Amazônia, ele será caracterizado pela matéria-prima, pelo processo realizado na região amazônica. Isso vai ser uma alavancagem para o produto regional, por quê? Porque vai certificar que esse produto dito amazônida será realmente de matéria-prima e processos da Amazônia.
Em instantes, professores da UFAM realizam um protesto no centro de Manaus. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h30.